Hoje é o nosso último encontro. Hoje é nosso último encontro, tá? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre os dois últimos estilos afetivos e também sobre como é possível ter um relacionamento saudável, tá? Então, fiquem com a gente até o finalzinho. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso. Pessoal, a gente vai começar, né, conforme combinado, às 19h, Isso. 5 minutinhos aqui de tolerância. Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está muito feliz de ter aqui vocês aqui com a gente, 16 pessoas agora. E vamos começar aqui com o desfecho, né, desse livro, dessa obra, Amores de Alto Risco, do autor Walter Rizzo, que está aqui na nossa telinha, né? E aí eu vou pedir para que vocês, à medida que forem sentindo dúvidas, quiserem participar, o nosso chat está liberado, vocês podem deixar comentários aí, tá bom? No finalzinho, a Ananda vai fazer o fechamento, vai conseguir ler a participação de vocês, mas participem, tá? A gente também vai deixar aberto aí no final para comentários. Então, vamos lá? É isso. Vamos. Bom, pessoal, só recapitulando, né? Esse é o nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos falar sobre dois estilos, os dois últimos estilos afetivos que o nosso autor comenta, e depois a gente vai fechar com o último capítulo, que é Amor Saudável, que é onde a gente vai apresentar... Rapidão. Iane, acho que o somzinho no final... Tá me ouvindo? Pronto, O somzinho instrumental. Deu certo? Pronto, maravilha. perfeito. E aí a gente vai fazer o desfecho, né, do último capítulo, então acompanhe com a gente, que é muito bacana a forma como ele traduz os valores e os antivalores de cada estilo lá no Amor Saudável, tá? Vamos começar, pessoal, falando sobre o sétimo estilo afetivo que o autor coloca, que a obra traz. É o chamado esquizoide ermitão, né? É bem conhecido, ou mais conhecido, como amor indiferente. Ele é um dos piores entre os estilos. Na verdade, esse amor indiferente, ele é um transtorno de personalidade que apresenta um padrão difuso de distanciamento das relações sociais, deixando, assim, uma faixa restrita, né, nas expressões das emoções, dos contextos interpessoais, que é aquele contexto social onde você tem relação com outras pessoas. A gente aqui, nesse estilo afetivo, né, do esquizoide, estamos falando de um transtorno que pode ter início, inclusive, lá na infância, né, por meio da solidão. É um perfil que, de lá, já apresenta um relacionamento ruim com os colegas, é o tipo de perfil e de personalidade que já apresenta um baixo rendimento escolar e também é mais predominante em homens. Vale ressaltar, gente, que todos os estilos afetivos a gente correlaciona a algum transtorno, porque, de fato, é tão disfuncional e existe uma certa intensidade nos comportamentos. Então, aqui a gente coloca alguns comportamentos predominantes, tá? O livro, ele segue com o conceito de como é que é a relação com uma pessoa e com um parceiro que apresenta esse tipo de disfunção, esse tipo de distorção, esse tipo de comportamento tóxico, digamos assim. Traduz uma relação com agressão silenciosa. Quando eu comentei com vocês, e até coloquei entre aspas, que o estilo afetivo esquizoide, esquisito, distante, diferente, ele representa, na verdade, a outra fase do anti-amor. Ela é tão destrutiva quanto o amor violento. É aquele amor silencioso, que não tem amor, na verdade, e que, de certa forma, existe muito distanciamento entre o parceiro. A indiferença do esquizoide, né, é um buraco negro, onde qualquer manifestação de afeto desaparece sem deixar rastro. Então, não existe aquela demonstração de emoção. A proposta, na verdade, desse estilo e desse comportamento, ela chega a ser inaceitável, porque rompe com a ética, com toda a estrutura do amor. Ora mais, se a gente está falando que o amor trata-se de relação a dois, relação coletiva no que diz respeito à família, amigos, parcerias,
e eu tenho um estilo que não traduz isso, que falta com isso, como é que a gente pode correlacionar e afirmar que existe amor, né? Então, isso foge toda a estrutura do que é a ética do amor. Na verdade, ele apresenta alguns esquemas, que são 3. O primeiro é: minha autonomia não é negociável. Então, esse estilo afetivo, ele traduz que ele tem autonomia, ele pode sentir e se comportar da forma que ele quiser, e o fato dele perceber e formalizar isso, e fortalecer isso, e potencializar isso, é algo que não é negociável para ele. Inclusive, esse distanciamento, essa forma esquisita, indiferente do esquizoide, é tida como um valor. Então, isso não é negociável para ele, né? É como se eles usassem um ritual e um culto à liberdade. Então, assim, ó, viva a liberdade, eu faço o que eu quiser, você aceitando ou não, esse é o meu jeito de ser. Outro esquema desse estilo é: não compreendo os seus sentimentos e suas emoções. Então, é a questão do analfabetismo emocional. O fato de eu nem me conhecer, né? Estou falando eu aqui no sentido de um perfil esquizoide. Eu também desconheço as emoções e os sentimentos dos outros, até porque eu não me aproximo do outro. Então, não tenho como conhecer. Quando não se conhece, a gente coloca como analfabeto para aquele termo. Então, existe dentro desse perfil um analfabetismo emocional, de desconhecer as emoções do seu parceiro, exatamente porque é tão distante, é tão indiferente, que aí como é que eu vou conseguir conhecer com quem eu me relaciono? O terceiro esquema é: posso viver sem o seu amor. Então, aquele perfil de quem tem um parceiro dramático, de que se você não me tratar bem ou se você não me aproximar, a gente vai terminar. Para um esquizoide, isso é muito bem resolvido. Isso é muito bem resolvido, né? Então, não existe o drama, não existe o apelo, até uma dependência afetiva aqui é contragosto, né? Na verdade, muito pouco provavelmente isso vai acontecer, porque o esquizoide, de fato, ele se distancia o máximo que ele puder. E aí é uma autossuficiência afetiva. Eu me basto. Se você não puder ficar comigo, ok, né? Eu sou tão bacana, eu concordo tanto com o meu jeito de ser, que eu me basto. Eu sou autossuficiente no que diz respeito à questão afetiva. Depois, o livro coloca por que a gente se relaciona? Porque existem pessoas que se relacionam com esse perfil esquizoide, né? Na verdade, existe também algumas distorções, alguns pensamentos contraindicados, inclusive. Pessoas que se relacionam com o estilo esquizoide, ermitão, esquisito, indiferente, eles pensam o seguinte, ou elas pensam o seguinte: eu preciso de alguém eficiente do meu lado, de toda forma, para todo comportamento, estilo, a gente traz o lado da moeda negativo, distorcido, mas existe algum comportamento que chama atenção, né, para que o parceiro consiga se aproximar. Outro pensamento de quem se relaciona com um perfil esquizoide: eu preciso de alguém que me guie pelo bom caminho. Então, como são pessoas que, de certa forma, são autossuficientes, pensam de todo jeito, que ele se basta, que a forma como ele pensa, como ele traduz o comportamento é muito bacana, é muito ok, existem pessoas que se encantam por isso, né? E também tem um outro motivo pelo qual as pessoas se relacionam com um perfil esquizoide. Eu preciso muito de alguém responsável e de confiança. A autossuficiência, de toda forma, ela traz esses comportamentos. Até que quem se relaciona com esse tipo de perfil entende, lá na página 2, na página 3, que faz parte de um comportamento e que se torna cada vez mais agressivo. É possível ter um relacionamento saudável, Iane, com um perfil esquizoide, né? Uma vez que é tão indiferente, uma vez que a gente está falando aí de uma agressividade silenciosa, uma vez que a gente está comentando que esse estilo afetivo esquizoide, ermitão, indiferente, ele vai contra a ética do amor. É possível ter um relacionamento saudável? O autor Walter Rizzo, ele afirma que não é possível ter um relacionamento saudável com um esquizoide. A única maneira de estar bem com o sujeito esquizoide é só se ele deixar de ser essa pessoa.
Viver na indiferença e no analfabetismo e no abandono afetivo é ir contra a natureza humana. O autor coloca que isso é insustentável, que pode até começar relações, mas não vai dar continuidade, porque não é uma relação que pode prosperar. Então, muito provavelmente, quem apresenta esse tipo de transtorno de personalidade, esquizoide, né? Eles vão ter alguns relacionamentos, mas não serão duradouros, tá? Até onde a gente pode negociar? Qualquer mudança que se tente fazer um esquizoide deve ser encabeçada por um profissional especialista. O autor ele frisa que um outro ser com sentimentos, com vontades e desejo de criar uma relação com o esquizoide não tem o que negociar, porque muito provavelmente esse parceiro vai ficar frustrado diante das suas tentativas. O que se pode negociar, o que se pode tentar com o esquizoide é fazer um tratamento com essa pessoa, a ponto dela entender que existe ela, mas existe os outros. E se eu estou disposto a me relacionar com outra pessoa, é muito importante que eu valorize os sentimentos, pensamentos e emoções de quem eu me relaciono, que é o que falta no esquizoide. Então, ele coloca que é muito importante que seja feito através de um profissional, que essa relação seja encabeçada por ele, atuando em forma para que, na verdade, o cérebro ermitão se socialize de alguma medida. Porque é tão disfuncional que só uma ajuda de um profissional especializado teria essa condição de melhorar e reestruturar o comportamento de um esquizoide. O autor ele segue com essa interrogação: como reconhecer esse estilo antes de se apaixonar? Como a gente comentou, existem pessoas que se apaixonam, que se encantam por algumas características positivas que esse estilo pode apresentar. Então, esse estilo ele se faz muito evidente quando se depara com temas de amor, amizade e paixão. Eu comecei comentando sobre esse estilo a ponto do que diz respeito àquelas relações interpessoais. Onde o esquizoide, ele tem uma dificuldade desde a infância e adolescência, né? E que isso vem cada vez mais potencializando, até se transformar ou até se, de fato, consolidar como um transtorno de personalidade. Então, como a gente reconhece esse estilo, Yane, antes de talvez eu me aproximar, antes de talvez, quem sabe, eu me apaixonar, né? Então, o autor ele coloca que, de certa forma, é simples. É aquela pessoa que ela é mais isolada, é aquela pessoa que, de certa forma, é mais distante. E a gente não está falando aqui, pessoal, de pessoas introspectivas, de pessoas que são tímidas, que, de certa forma, também apresentam esse comportamento, mas que no perfil esquizoide isso é exagerado. Isso é, de certa forma, muito intenso, certo? Então, em poucos encontros, quem se aproximar de um perfil esquizoide vai entender que aquele efeito atração-repulsão ele será inevitável pelo esquizoide. Então, quanto mais se aproximar dele, mais você se afastará. Porque, de toda forma, é uma companhia bem desagradável. Delicado, né? Como é que é o tratamento do esquizoide, Anne? Desse estilo, desse transtorno de personalidade, de quem possui, de quem traduz esse comportamento? Acompanhamento terapêutico de um profissional especializado. Na verdade, pessoas que procuram esse acompanhamento, que possa, na verdade, entender que um tratamento pode ajudar, uma certa medida, na melhoria e na regulação comportamental desse sujeito, ele primeiro precisa conhecer o que de fato é o transtorno e que tipos de prejuízo pode ser gerado no outro, né, nas suas relações, que já são poucas e limitadas, como também com a ajuda de um profissional. Esse é o nosso 7º estilo afetivo, pessoal, que é o estilo afetivo esquizoide ermitão, classificado como amor indiferente. E agora a gente vai para o nosso último estilo afetivo. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, para quem chegou agora. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e onde eu perguntei se alguém conhecia, né, alguém com esse transtorno, né? E 71% responderam que conhece alguém com um transtorno de personalidade borderline.
E aproveito, né, para perguntar para vocês, né, gostaria de vocês respondessem aqui no nosso chat, quem conhece, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o transtorno, vou apresentar, tá, por uma perspectiva científica, para que vocês consigam realmente ter um pouco mais de conhecimento sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Estilo limítrofe instável, né? O amor caótico. O transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, tá? Ele pode ser conhecido, percebido por essas duas maneiras. Ele é diagnosticado predominantemente, cerca de 75%, em indivíduos do sexo feminino, tá? O padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, né? Com episódios graves de descontrole afetivo e impulsivo, além de níveis altos de uso dos recursos de saúde, né? E saúde mental. A cantora Amy Winehouse, isso, tá? Vou até colocar para vocês depois lá no grupo alguns. Acho que alguém colocou, deu o exemplo da Amy Winehouse. Depois vou até colocar lá no grupo de vocês algumas referências, né, de filmes onde a gente consegue visualizar realmente o transtorno, tá bom? E então o prejuízo decorrente do transtorno, né, e o risco de suicídio são maiores entre os adultos jovens, tá? E acabam desaparecendo ali gradualmente com o avanço da idade, tá certo? Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com transtorno alcança ali a estabilidade maior nos seus relacionamentos e no seu funcionamento profissional. O que eu estou querendo colocar um pouquinho sobre esse perfil, tá? O que a gente consegue entender? Primeira coisa, para a gente poder identificar, né, como que funciona, geralmente essas pessoas, elas têm algumas características como a impulsividade, né, são emocionalmente instáveis, geralmente são caprichosas, são inseguras, autodestrutivas, tá? E com tendência ali a ter vícios, entre outras condutas disfuncionais, né? O seu temperamento será imprevisível, muitas vezes, e acaba sendo explosivo, né? Acaba sendo ali meio que um coquetel de emoções, né? Que acabam ficando ali um pouco fora do controle, e será cada dia mais caótico e desesperador, tá? Então, é isso que a gente consegue perceber sobre uma breve introdução, tá? Eu vou falar um pouco melhor no decorrer da apresentação, mas para vocês entenderem um pouco sobre o relacionamento. Palavras-chave são pessoas instáveis, tá? Mas isso eu vou colocar um pouquinho mais lá na frente para que vocês consigam compreender. Ok? Tá, e como que é a relação com o parceiro, né, ou com a parceira? Geralmente os companheiros, eles descrevem a situação como viver no fio da navalha, porque qualquer tentativa de melhorar a relação parece que acaba ali piorando, né? E é mais ou menos assim que funciona, gente. Hoje você é amado com, sabe, com toda a loucura, e amanhã talvez nem vão ali olhar para você. Hoje compartilharão com você, né, sobre projetos de vida, por exemplo, e amanhã absolutamente nada, né? Hoje terão ali pânico de serem abandonados, e amanhã pedirão que você até vá embora, né? Em um lapso de 24 horas, qualquer coisa pode acontecer dentro desse perfil, tá? E não é de se estranhar que a gente, diante dessa situação, que uma das maiores preocupações, talvez as mais comuns dos parceiros dessas pessoas, seja com que personalidade eu tenho que lidar hoje. Para ele existe uma dificuldade muito grande para tentar entender o companheiro, a companheira, né? Como que você está hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa amada para você, ou eu sou o seu maior inimigo, né? Então, assim, uma das maiores causas psicológicas dessa irregularidade emocional, gente, é exatamente esse pensamento dicotômico. São esses pensamentos extremistas, que ora você é muito importante para mim, ora você é a pior pessoa do mundo, ora eu tenho um amor absurdo por você, depois eu vai embora da minha vida, tá? Você não me serve, você não é nada do que eu gostaria, né? Então, eles acabam tendo isso. E muitas vezes as pessoas até confundem um pouco desse do diagnóstico do border com o de bipolaridade, tá?
mas eles são diagnósticos bem diferentes, tá? Talvez a gente volte aqui para falar em outro momento um pouco melhor sobre o transtorno de humor, né? Que é o bipolar, tá certo? Nesse caso do borderline, ele entra como um transtorno de personalidade, ok? Tá, mas e por que a gente se relaciona, então, com essas pessoas? Você está me falando que são pessoas muito tensas, né? E o que faz? Como é que existe essa relação? O que convida a gente a participar, a entrar dentro desse relacionamento? Então, eu quero colocar para vocês o seguinte: espírito masoquista, aborrecimento crônico, paixão patológica, enfim, a energia das pessoas com estilo instável, ele pode agradar, de certa forma, aqueles que acabam buscando emoções fortes. Essa é a razão, no nosso último encontro, eu falei um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial, e eu coloquei exatamente que muitas vezes eles acabam se relacionando com o border, tá? Exatamente por eles terem posturas diferentes, mas ao mesmo tempo posturas que se agradam ali, se interessam, tá? E nesse sentido, o que a gente consegue entender? Que os antissociais são os que mais se acomodam, né, a essas redes de alta tensão, por assim dizer, do estilo borderline, tá? E o fator de concordância entre eles está no fato de que essa força desordenada da relação, ela não afeta os sujeitos antissociais, muito pelo contrário, isso acaba divertindo bastante eles. Geralmente, o borderline, ele acaba chantageando muito, então, muitas vezes, eles acabam realmente ali se automutilando, tá? Existe uma prevalência muito significativa por a questão do comportamento, né, com a questão da ideação de suicidas. Então, existe esse comportamento da própria chantagem. Só que para os antissociais isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é até divertido. Eu gosto de ver você fazendo isso, eu gosto de ver você mal, sabe? Eu gosto dessa sensação. Por isso que muitas vezes acaba realmente ali existindo um interesse entre as duas partes. Então, assim, o que a gente um outro fator podem ser muito atraentes, né, quando eles se conectam ao lado estável da sua personalidade. A energia que emanam ali, o bom humor e a inteligência e a liberdade de seus comportamentos acabam ali seduzindo muita gente. No entanto, existe toda essa provocação, né? Existe todo esse jogo ali de interesses, uma boa apresentação, você tem ali algumas habilidades para poder ser uma pessoa até muito agradável, né? Por conta da intensidade, não é agradável. É muito agradável, né? No entanto, em poucas semanas, gente, é possível observar comportamentos incompreensíveis, tá? Então, você está ali conhecendo a pessoa, naqueles primeiros dias foram bem bacana, primeiras semanas, mas logo depois aparecem comportamentos inesperados. E o que seriam esses comportamentos inesperados? Geralmente as autoagressões, tá? Quando eu falo sobre essa questão da automutilação, esse é um comportamento muito característico do borderline, tá? Existe a questão das infidelidades, crises da identidade, né? De identidade, na verdade. E existe também a questão do consumo de drogas. Geralmente acabam ali indo para a bebida muitas vezes, tá? Mas não são só as bebidas, acaba realmente tendo um consumo de drogas. A bebida geralmente é o que é mais acessível, né? Então eles consideram, de certa forma, ali algo mais natural e acabam realmente ali virando um grande problema. Então, quando elas, por exemplo, se tranquilizam ali por um momento, essas pessoas que têm esse perfil, acabam ali dando uma tranquilizada por algum tempo, geralmente os seus companheiros, né, eles criam a ilusão de que o lado ruim, né, tá desaparecendo, tipo, tá passando, né, e será substituído espontaneamente ali pelo lado bom. Mas é uma esperança sem fundamento, tá? Porque essa dissociação psicológica, né, e afetiva, ela sempre precisa de uma ajuda profissional. Não é simplesmente do dia para a noite que eu tinha comportamentos impossíveis, eu era a pessoa que brigava e com, sabe, com bastante agressividade, eu era muito explosiva, e de repente passou e agora eu virei uma pessoa muito tranquila, muito relax.
Não é bem assim, tá? As coisas para funcionarem de fato, precisa realmente de um acompanhamento psicológico, caso contrário, não está acontecendo nada, tá? Por que não é? Deixa eu ver. É possível ter um relacionamento saudável? Então, ainda que a ajuda psicológica e ou psiquiátrica, ela permita, em parte, reacomodar a mente da personalidade limítrofe nas relações afetivas, é onde menos se verá um impacto, porque esse é o calcanhar de Aquiles. Gente, conhecendo uma pessoa com um transtorno, tá? Muito provavelmente a maior dificuldade delas serão dentro dos relacionamentos amorosos, tá? Afetivos, na verdade. Mas os relacionamentos amorosos, de fato, eles são ali realmente o calcanhar de Aquiles deles. Então, é na intimidade que mais afloram ali os seus verdadeiros problemas, né? E o que a gente consegue entender sobre essa situação? Com a devida terapia, né, por assim, existe uma terapia que é específica, também vou já falar um pouquinho sobre ela, talvez acaba diminuindo um pouquinho dessas explosões, né, emocionais, e acaba tornando ali um pouco tornando toda essa situação, né, vamos imaginar um tornado, né, e vamos tentar, é como se com acompanhamento tornasse apenas como uma tempestade tropical, né, que acaba sendo ali mais controlada, mais governável, enfim, a terapia ela tenta exatamente ter um controle melhor sobre essa estabilidade emocional, tá? Então, assim, não haverá uma tsunami, por exemplo, né, que será ali devastadora, mas vão acontecer sempre ali algumas inundações, tá? E é aí que entra um ponto muito importante. Cada um decide até onde consegue aguentar, tá? As pessoas, elas precisam entender o que elas estão procurando, o que elas estão querendo de fato, por que elas permanecem, e isso é muito importante exatamente para que você reflita e, a partir disso, você torne outros comportamentos, na verdade, tente ter outros comportamentos que gerem uma sensação mais tranquila para você, uma sensação de mais leveza, porque as pessoas que acabam convivendo, elas são muito tensas, tá? Elas estão sempre em sofrimento, porque elas não sabem o que o outro vai fazer. Essas chantagens emocionais, gente, elas são torturantes, tá? E eu quero colocar que o border, não pense que eles estão fazendo isso por maldade, tá? Eles sofrem muito, vocês não têm noção do quanto isso é torturante para eles estão extremamente cansados de estarem sempre repetindo alguns comportamentos porque eles não conseguem fazer de uma maneira diferente, tá? Dentro de para vocês terem uma noção, diante de um tratamento psicológico, tanto o border, né, quanto o seu acompanhante, os seus familiares, pessoas muito próximas, também precisam de acompanhamento terapêutico, exatamente para que eles aprendam a lidar com esse comportamento, para que eles não sofram tanto, para que eles não fiquem tão reféns desses comportamentos, tá certo? Tá, e como reconhecer uma pessoa limítrofe antes de se apaixonar, tá? A personalidade limítrofe não tentará esconder a sua maneira de ser, pelo contrário, vai se mostrar aberta e descarada, né? É possível que rapidamente sejam detectadas flutuações emocionais, a necessidade de agradar e alguns comportamentos paradoxais e contraditórios. Então, você muito provavelmente estará diante de uma mistura ali de sedução, tá? De extravagância, de emoções transbordantes e de uma sinceridade, tá? Que sem dúvida vai lhe causar um certo impacto, um certo estranhamento. Então, são pessoas que realmente acabam sendo muito sinceras, tá? E também poderá sentir uma certa tentativa de manipulação quando falar sobre assuntos afetivos, tá? No sentido de querer chamar sempre a atenção e tê-lo sob controle. Quando a gente fala sobre isso, gente, qualquer relação afetiva, tá? Eles entendem que eles sempre têm um certo domínio sobre o assunto, eles vão querer dar uma aula sobre, baseado nas experiências que eles têm, tá? Então, aqui são algumas maneiras que vocês podem identificar, de certa forma, alguns comportamentos, né? Antes de se apaixonar.
E o tratamento, né? A DBT, Terapia Comportamental Dialética, é um programa de tratamento desenvolvido para tratar pessoas que preenchem critérios, né, para o transtorno de personalidade borderline e tem como binômio de trabalho, né, os procedimentos de aceitação e de mudança. Então, vamos lá. A DBT, ela foi criada na década de 80, tá? Pela autora Marcia Linehan, com o objetivo de tratar pacientes com transtorno de personalidade borderline. Esse é o tratamento padrão ouro para tratamento do transtorno de personalidade borderline, tá, gente? O objetivo fundamental da DBT é fazer com que os pacientes, né, essas pessoas, ela aprenda a regular as suas emoções e os seus impulsos, tá? A Marcia, ela acabou desenvolvendo essa terapia porque ela também tem um transtorno, tá? Então, ela sofria muito com esse transtorno. O caso dela era um caso extremamente grave, tá? Com poucas chances ali de vida, e ela passou muitas vezes por internações. Isso é muito comum, tá, gente? No caso do borderline, muitas vezes eles estão realmente nesse processo de internação exatamente por essa questão de, muitas vezes, pelas ideações que eles têm, né? Os comportamentos para tentar tirar a própria vida, ou simplesmente para se ferirem. Então, eles acabam realmente ficando internados para que não façam nada contra a própria vida, ou que não façam nenhum tipo de ameaça, enfim. Então, isso é muito comum. E tem uma fala da Marcia, que eu acho bem interessante. Ela coloca o seguinte, aqui, no momento em que ela acordou, sabe? Ela se deu conta do que estava acontecendo na vida dela. Então, ela coloca o seguinte, né? Ela era muito religiosa e ela coloca que uma noite eu estava ali ajoelhada, olhando a cruz, e todo aquele lugar ficou dourado. De repente, senti que algo vinha até mim. Corri para o meu quarto e pela primeira vez falei comigo mesma em primeira pessoa. Eu me amo, tá? Eles amam demais. Eles amam o outro demais. Eles são intensos demais e eles não conseguem administrar exatamente a intensidade, né, do que eles esperam do outro, né? Porque eles esperam demais, eles esperam muitas vezes, inclusive, que o outro adivinhe o que eles estão pensando, né? E quando o outro não fazem, ele acaba migrando para um outro extremo. Ele não gosta de mim, ele me humilhou, ele é uma pessoa que é muito egoísta, enfim, por aí vai. Então, durante um ano, né, a Marcia, ela trabalhou os seus sentimentos, né, de desamparo. O que lhe ajudou foi a aceitar-se como ela é, tá? Da maneira como, de uma forma como a situação exigia, né? Então, a DBT ela é uma forma de tratamento que se baseia, por exemplo, em 3 eixos: a aceitação, mudança e dialética, tá? E, Nando, mas por que tu tá falando aceitação e mudança? Quando a gente fala sobre aceitação, é aceitar que eu tenho uma dificuldade, aceitar que os meus comportamentos eles causam prejuízos, aceitar que eu estou exausta de tanto tentar, né? A partir do momento em que eu aceito a minha dificuldade, que eu aceito a minha situação, eu consigo mudar, tá? Porque eu entendo todos os prejuízos que ela me causa e a partir disso eu consigo fazer alguma mudança em relação a ela, tá? E também a questão da dialética, tá? Que entra ali como os principais eixos fundamentais para que consiga realmente ter um bom sucesso no tratamento. E aí, só para a gente poder finalizar, tem 2 livros da Marcia, que um é voltado para o terapeuta, que se chama Terapia Cognitivo-Comportamental para Transtorno de Personalidade Borderline, tá? Esse aqui é um livro que é referência para nós, que trabalhamos na área. E tem um outro livro que ela faz para os pacientes que estão em tratamento, né? E o livro que ela colocou para os pacientes, né, que é para poder ajudar eles realmente a entender. Gente, aceitar um diagnóstico não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é o começo, tá? De uma vida, porque você começa a vivenciar exatamente aceitando a tua condição e se permitindo vivenciar de uma outra maneira, de uma maneira que cause menos dor,
tá? Então, um outro livro que ela colocou foi para os pacientes, que é Vencendo o Transtorno de Personalidade Borderline, né? Que é um manual ali para o paciente, né? Vencendo o Transtorno de Personalidade Borderline com a terapia cognitivo-comportamental. Manual para o paciente. Então, essas são as formas do tratamento para borderline, tá? Ultimamente, ele vem aparecendo com muito mais evidências, tá? Com muito mais, na verdade, com muito mais frequência, e, de certa forma, isso acaba atiçando um pouco da curiosidade das pessoas, e eu acho importante a gente estar falando sobre ele exatamente porque algumas pessoas têm e acabam ali invalidando, acabam ignorando os comportamentos, as situações, acham que é normal, acham que eu sempre fui assim, é minha personalidade, eu não vou mudar, enfim, eu quero colocar para você que tem, ou que conhece alguém, tem tratamento sim, e os tratamentos eles vêm avançando cada vez mais, tá? Estamos tendo bastantes resultados bem otimistas. E a Masha, inclusive, a autora dos livros, ela é o melhor exemplo, tá? Ela fala exatamente sobre o inferno que ela vivia, tá? E por não ter realmente ali uma possibilidade de tratamento. Até então, a maneira como era tratada não estava tendo os resultados. E a partir do momento ela começou a criar realmente o que funciona. E ela é nosso melhor exemplo. É isso. Bom, pessoal, nesse momento a gente encerra, né, os estilos afetivos disfuncionais que o autor coloca no livro. E agora a gente vai para o último capítulo. Como a gente traduz o nosso clube de leitura através de uma leitura compartilhada, que inclusive ajuda quem não tem a obra, né, para que a gente consiga fazer o resumo, o último capítulo ele vai citar sobre o amor saudável, onde vai ser colocado os valores e os antivalores desses estilos. E aí eu vou trazer só uma reflexão rápida. Para quem tem a obra, para quem tem o livro, né, ele cita 8 estilos afetivos disfuncionais, por isso é que é chamado de alto risco, que são os mais comuns, né? Que são os mais falados, os mais ouvidos, são aqueles transtornos de personalidade, de comportamento que mais aparecem dentro dos relacionamentos. E aqui a gente pode traduzir agora quais valores são inegociáveis para que não consigamos se relacionar com esse tipo de estilo, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês aqui, de forma breve também, para que vocês possam entender. Iane, o que seria, então, o amor saudável? E muita gente acha que o amor saudável, na verdade, é o amor perfeito. Mas o amor perfeito, ele não existe. O amor saudável é aquele que dá para se conviver. É aquele amor que dá para se comunicar. É aquele amor que, na verdade, se consegue buscar soluções, né? Então, o amor saudável, ele não é um amor completo. Aquele amor único, aquele amor perfeito, e definitivo. De uma vez por todas, o amor saudável, ele é o contrário disso. Ele se trata de uma orientação que permite quem se relaciona se reinventar junto com a pessoa amada. Não talvez aceitar de tudo, mas entender o que pode ser negociado para que juntos consigam ter uma boa relação. Amor saudável vem traduzido do que de fato faz bem, do que de fato é bom, e não do que é perfeito, e não do que é único. Vale lembrar, né, que a gente inclusive fez uma live, eu e a Nanda, antes da gente começar os encontros, onde a gente até colocava, né, que a questão de um relacionamento, existem vários aspectos que precisam estar dentro dessa relação, e que o amor, ele é apenas o primeiro. Ele é o básico dentro de uma relação. Não dá para conviver, para se relacionar com a pessoa por muito tempo, casar com ela, noivar com ela, sem amar, sem gostar, né? Sem estar apaixonado, digamos assim. Então, pense que o amor, ele é o primeiro fundamento, ele é o básico, ele é o mínimo necessário. É uma bela mistura de razão e emoção a serviço de uma vida que seja agradável para os dois. Então, muita gente, às vezes, só se relaciona se aquele amor for o mais perfeito possível. Muita gente só continua o relacionamento se aquela relação for for a melhor do mundo, a melhor da vida. Entende-se que não é bem assim. Existem dentro de uma relação as recaídas, os contratempos, as dificuldades, os problemas
que precisam ser enfrentados juntos. Lembra quando eu comentei que o amor é o básico? Só que vem para uma relação saudável. Tem as conversas, tem a comunicação, tem os problemas que precisam ser resolvidos e o amor, certo? Aqui, pessoal, a gente vai comentar agora qual valor que não pode ser negociado dentro de cada estilo afetivo. Então, a gente vai fazer aqui um overview, uma retrospectiva dos 8 estilos afetivos que o livro coloca. O primeiro é o histriônico teatral, aquele traduzido como amor torturante e exibicionista, né? Esse estilo afetivo, ele vai contra o valor da simplicidade. Então, se eu tenho isso como valor, se de certa forma é uma essência para que a gente construa, para que a gente consiga construir uma relação, é importante que a gente tenha a nossa essência, a nossa simplicidade, se relacionar com esse estilo afetivo vai contra isso. Vai contra o princípio e ao valor da simplicidade. O ponto não está no que é feito, mas em como é feito. Ainda que a arte de seduzir, uma vez que o histriônico teatral é aquele perfil conhecido como centro das atenções, seja uma condição, na verdade, natural, é imprescindível do amor, é melhor quando se mostra como um presente quando chega de surpresa, que chega de surpresa. Então, não é que não vá acontecer o exibicionismo, um charme, um chamar a atenção, mas é importante que seja feito no como, né? Que a gente consiga observar em como isso é feito, certo? Então, o primeiro estilo afetivo vai contra o valor da simplicidade. Teu microfone. Pronto. E nós vamos falar agora sobre um segundo estilo, né? Que é exatamente o estilo paranoico, né? A desconfiança do sujeito paranoide, ele rompe talvez a única certeza que podemos esperar do amor, como a Yane colocou, a confiança básica, né? Então, saber que a pessoa amada, ela nunca vai lhe machucar intencionalmente, né? É a segurança que surge de amar o amigo e não o inimigo, né? Então, o estilo paranoide, né, eles nos ensina que um amor cheio de suspeitas acaba se transformando numa verdadeira tortura, né? Que é como se não há saída para não há saída para um amor suspeito, né? E tem uma frase onde ela diz o seguinte: a sua desconfiança me inquieta e o seu silêncio me ofende. Tá? Então, isso acaba resumindo bastante o sujeito paranoico, né? Que se o seu parceiro não acredita, imagina só, gente, dentro de um relacionamento, se o seu parceiro ele não acredita em você, né? Você estará muito provavelmente flutuando ali entre a perseguição e um dedo acusador, né? Como se fosse ali um cárcere e um julgamento. E dentro dessa situação, o livro até traz um exemplo que ele coloca o seguinte: se você está em uma rua escura e de repente aparece ali 2 caras em uma moto, é natural você se sentir desconfiada, é natural você ficar com medo, é natural você, né, de certa forma, ali ficar receiosa. Só que o estilo paranoico, ele é assim o tempo inteiro, com tudo, com todos, sabe? Não interessa, mas sua família é diferente. Não, 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 não. É assim com todo mundo, com conhecidos, desconhecidos, ele trata realmente todos da mesma maneira, né? Então, a prevenção se deleita no engano antecipado, porque carece de um valor extra, né? Que acaba sendo ali a boa-fé, que consiste em poder acreditar em alguém, tá? Simplesmente porque é crível, né? Por senti-lo honesto, leal, próximo com os iguais, né? Próximo com os outros, cúmplice, sócio ou amante ali solidário, né? De certa forma. Tá, mas o que se opõe, né? Se a gente parar para observar, o que se opõe à paranoica, né? Ao comportamento paranoico, a essas atitudes? O que a gente consegue colocar aqui, gente, para que fique um pouco claro para vocês, para que eu consiga ter uma melhor qualidade nos relacionamentos, amar o amigo, contar os segredos ali como se fossem ovelhinhas, sabe? Contar ali, contar para aprender
a compartilhar, né, acabar derrubando um pouco dessas muralhas, né, da suspeita, e acabar diminuindo um pouco os espaços, né, até onde o carinho permitir. Então, diante dessa postura, o que a gente consegue perceber é que para esse perfil, né, esse sujeito, ele poder ter uma qualidade dentro dos relacionamentos, eles precisam realmente ali baixar um pouco a guarda, né? É preciso rodar exatamente esses dois tópicos básicos, esses dois eixos, a confiança básica e a boa-fé. E aí, indo para o terceiro estilo, que é o passivo-agressivo, ele vai contra o valor da assertividade. Lembra que o passivo-agressivo é aquele eu te amo, mas não quero você perto, eu gosto e não gosto. Então, a falta de franqueza desse estilo, desse sujeito, desse comportamento, a falta de franqueza emocional, se contrapõe ao valor da assertividade. Quem tem isso como um princípio não deverá ou não pode se relacionar com o passivo-agressivo, que é exatamente o que ele não faz. Se relacionar com esse sujeito, com esse estilo, vai contra a assertividade. É algo que não tem valor à honestidade emocional e que surge em um amor maduro, que não há relação que aguente. Então, na verdade, quando falta assertividade, quando falta essa clareza, essa transparência, eu estou me relacionando com alguém que eu não sei o que ela sente, que eu não sei aonde eu estou pisando, é muito delicado. Então, é como o autor coloca, né? Não existiria uma relação que desse para aguentar por muito tempo, porque o passivo-agressivo, ele vai contra a esse valor de assertividade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o estilo narcisista, né? O egoísmo e o egocentrismo do sujeito narcisista o afastam de forma radical dos valores da humildade e da solidariedade. Então, assim, não é possível, gente, ter um amor saudável, né? Se um dos dois sofre de grandiosidade, né? Acaba se sentindo ali acima do companheiro. Não é nenhuma possibilidade, tá? O Walter Rizzi até coloca o seguinte, que a justiça e a compaixão, né, entre as virtudes, entre outras virtudes, eles viram ali cacos quando o ego ele sai do controle, né? Então, e isso é algo muito predominante exatamente no comportamento de um narcisista. Porém, existem dois caminhos que conduzem à humildade, né? Que é ser consciente da própria insuficiência ou o reconhecimento realista e moderado das próprias forças, tá? Essa humildade, né, do comportamento narcisista, ela permite uma aproximação, tá, de igual para igual, né? Sem um menosprezo, sem atitudes, está ali sempre contando vantagens, né? E as três variantes desse ego dele é a questão mesmo do próprio egoísmo, o egocentrismo e a egolaria, né? Então, existe um amor exagerado por ele próprio, né? Existe também o indivíduo narcisista, ele pensa demasiadamente nele mesmo, então existe ali um comportamento do eu sou o melhor, tá? Eu estou sempre em evidência. Então, essas três variantes do ego, eles acabam configurando ali uma espécie, né, de antivalor, que acaba se opondo um pouco a essa faceta do pluralista, né, e horizontal do amor mesmo, né? Então, ele é mais ou menos assim, como que eu vou reconhecer o outro se eu estou preso em mim mesmo? Então, enquanto eles não saírem, né, desse pensamento de sou eu, eles não têm a menor condição de lidar com o outro, né? Então, dois valores positivos adicionais para combater o narcisismo são o descentramento e essa autocrítica, né? Que é calçar os sapatos do outro, né? E aprender a duvidar de si mesmo, né? E então o amor ele acaba ali tomando uma forma, acaba ali se moldando como ele realmente deve ser a quatro mãos, ok? O próximo estilo, né, o obsessivo-compulsivo. Aqui a gente retrata o comportamento, né, e o estilo de um sujeito, enfim, homem ou mulher, voltado para o perfeccionista, né, para o perfeccionismo. Na verdade, tem essa característica intensa
que é bem transparente em relação a esse transtorno. E o controle de estilo obsessivo, né, que pode configurar uma mente muito rígida, apegada ao deveria. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, isso não deveria estar assim, isso não deveria estar assado, impedindo o valor da flexibilidade. A gente sabe que, a nível de ser humano, é muito fácil de ter erros, né? De escorregar, de não bater e não acontecer como que a gente imaginava em algum momento, de fato não ser perfeito. E esse sujeito, ou esse estilo, ele busca o perfeccionismo, onde quem se relaciona com esse tipo de pessoa, com quem de fato adota esse comportamento e esse estilo, muito provavelmente vai ser criticada o tempo todo, porque nada para o obsessivo compulsivo vai estar bom, sempre vai ter algo a melhorar. Nós estamos falando de quem tem como traço principal o perfeccionismo, né? É um amor rígido, e toda a relação rígida, engessada, ela estanca, porque não existe a flexibilidade, não existe o eu olhar e entender o espaço do outro, não existe o fato de entender que erros vão acontecer, que ninguém vai ser perfeito, que inclusive eu preciso contar não só com os acertos do meu parceiro, da minha parceira, mas também com eventuais erros que possam acontecer. Então, isso são pontos de melhorias. Ser humano, né, tem isso para acontecer. E o autor ele também coloca que não se pode viver numa vida a dois se houver resistência à mudança. Primeiro, porque amor é coisa básica, é o básico. Segundo, porque amor é criar, é reinventar. A gente nunca é o mesmo de tempo em tempo. O tempo muda, as coisas vão evoluindo, né? Então, o tempo todo a gente está mudando. Muito provavelmente você, eu, não somos os mesmos de 5 anos atrás, do ano passado, de 3 anos atrás. Inclusive, talvez alguns pensamentos ou comportamentos podem ter mudado de ontem para hoje. Então, essa mudança faz com que a gente seja flexível. A gente precisa, inclusive, adotar essa adaptação, se adaptar a essas mudanças. Então, ter flexibilidade não é coerente com quem se relaciona ao obsessivo compulsivo, e que esse é um valor, né, onde, na verdade, não pode ser negociado dentro de uma relação, falando desse estilo afetivo. O microfone. Vamos falar agora um pouquinho, gente, sobre o antissocial, né? Uhum. Falei um pouquinho dele no nosso último encontro, e, né, o antissocial conhecido popularmente como o psicopata, né? Então, vou falar um pouco sobre como é possível realmente ele ter uma relação. A violência praticada pelo sujeito antissocial é um antivalor que afeta todas as áreas interpessoais, né? Então, essa combatividade, a exploração, até predação, por assim dizer, né? Que o caracteriza, acabam impedindo um pouco de desenvolver um pouco desses valores que são imprescindíveis para o amor, né? Que é com a simpatia e a reciprocidade entre eles, entre as relações interpessoais, né? E se há violência, o valor do respeito ele acaba desaparecendo, e isso é um fato, né? Então, existe uma incompatibilidade fundamental entre eles, né? Fromm, né, acaba dizendo, né, citando no livro, na verdade, o Walter Rizzi acaba citando Fromm no livro, onde ele coloca o seguinte: amor e violência são contradições irreconciliáveis, tá? E quanto a isso, não cabe dúvidas, tá? A gente precisa entender que não existe a possibilidade de amor e violência estarem ali na mesma frase quando nós estamos falando sobre um relacionamento, né? E um segundo valor que se opõe ao anti-amor promovido por essa forma de amar é a paz, né? Então, essa paz, ela não é a ausência de conflitos, mas ausência de guerra, né? O autor ele acrescenta que tampouco é a ausência ali de cólera, né? Porque algumas são necessárias e até justas. Mas o que a gente consegue entender é que a gente consegue buscar um certo equilíbrio, a gente consegue realmente administrar melhor todo esse contexto para que não vivam realmente ali situações sempre muito conflituosas, na verdade, como ele mesmo coloca, de guerra, né? No entanto, para viver em paz com alguém, né, não é suficiente desarmar os espíritos e sossegar a mente. É preciso ativar
a doçura. Se negar a fazer o outro sofrer. Essa doçura, quando eles se referem, acaba sendo ali o oposto dessa brutalidade, dessa crueldade. Então, enquanto esses três aspectos eles não são ativados dentro de um perfil antissocial, é inviável ter um relacionamento saudável com ele. Tá? Então, se ele não consegue exercer o respeito, se ele não consegue exercer a paz, se ele não consegue resolver a doçura, não existe negociações, tá bom? O esquizoide, né, que foi um dos estilos que a gente já pontuou hoje, é o sétimo comportamento, é o sétimo estilo que o autor coloca no livro, né, onde trata e retrata muito bem a disfuncionalidade da indiferença. Então, a indiferença do esquizoide, ela se opõe à própria essência do amor. O autor coloca que é impossível se relacionar com um esquizoide, com aquele cara, aquela mulher que se mantém distante o tempo todo, frio, dentro de um relacionamento, né? Então, onde o outro não é visto e muito menos sentido. Se eu não me aproximo, eu não consigo sentir, ter esse sentimento, entender se de fato qual é a do meu parceiro, a da minha parceira. Esse estilo afetivo, ele se opõe ao valor da ternura e da empatia. A ternura, de certa forma, é você se aproximar, sentir, né? Entender o sentimento do próximo. E a empatia é o fato de você se colocar no lugar do outro. Então, quem é um esquizoide, quem assume essa postura, nunca vai conseguir adotar e exercer esses valores. Vai contra isso. A expressão de sentimento positivo é talvez o principal alimento de uma relação a dois, obviamente. Se eu me relaciono com alguém, a história do sentimento positivo, a história do sentir, a história para sentir você tem que se aproximar, isso é muito real, né? Isso, de certa forma, também é um princípio básico, fundamental, inclusive, dentro de uma relação. Por isso, uma relação sem empatia, ela é inconcebível, ela é impossível. Então, o estilo esquizoide, ele vai contra esses dois valores. Ternura, gostar, sentir, se aproximar, e empatia, o se colocar no lugar do meu parceiro ou da minha parceira. E para a gente finalizar, vamos falar sobre o que eu acabei também de falar um pouco sobre, que é o estilo limítrofe, né, o borderline, né? A instabilidade e a patologia associadas ao estilo limítrofe fazem do amor uma experiência caótica, é um caos mesmo, tá? E esse turbilhão emocional que acaba representando ali essa maneira de amar, ele gera muito ali antivalores, né? Como o descontrole, a falta de paz interior, né? E uma ira totalmente sem medida. Então, nesse estilo que a gente consegue observar aqui, ele não se vê, nesse estilo não se vive, né? O amor como uma boa experiência, né? Pois ele não flui, ele acaba não se constituindo, né? Num sentido mesmo de uma alegria, algo mais natural, tá? Então, eles não conseguem se aprofundar, porque eles estão sempre vivendo ali um caos, né? Estão sempre vivendo ali um turbilhão de emoções. Então, é um amor entrópico, né? Que acaba ali, que perturba a si mesmo, gente. Como eu coloquei, é muito perturbador para quem convive, mas é muito mais perturbador para quem sente, para quem vive, né, os efeitos do transtorno. Então, a pessoa limítrofe, instável, ela não se sente dona do que ela sente, tá? Então, não há uma ordem interior que acaba lhe permitindo agir de uma maneira congruente ou de uma maneira natural, uma maneira tranquila, enfim. Então, essa estrutura psicoafetiva errática e confusa carece principalmente de valores como essa autodireção e esse autoconhecimento, tá? Então, essa capacidade de tomar conta de si mesmo, né, de definir a própria identidade e orientar a vida de uma maneira mais construtiva, né, acaba sendo ali uma melhor perspectiva para poder direcionar, né, por onde eu devo ir. Então, um amor caótico, por exemplo, é uma supernova emocional em que ocorre uma infinidade
de explosões afetivas sem sentido e sem direção, tá? E isso é bem diferente do amor saudável, né? Tá? Que o amor saudável, ele regula a si mesmo, ele consegue se organizar, né? Ao redor do outro e principalmente ao redor de si mesmo. Então, por isso que é importante essa questão desse direcionamento. Porque quando você não tem um bom direcionamento, e essa questão mesmo do próprio autoconhecimento, você só vive aquilo que você sabe viver. E você só causa ali uma sequência de comportamentos extremamente disfuncionais, comportamentos que causam um grande sofrimento, uma grande dor. E para a gente poder finalizar, né, algumas considerações finais sobre o livro, não cair nas armadilhas dos estilos afetivos tóxicos, né, no jogo destrutivo da sua patologia, requer não apenas conhecimento sobre o assunto, mas também uma certa manutenção afetiva. Indo devagar, se dar o tempo necessário para observar e perceber antes de se lançar ali na arena ele até coloca, na arena de touros, né? Se amar o suficiente para não se deixar coisificar, tá? Em nome de um amor que acaba deixando ali muitas dúvidas, né? Então, para quem nos acompanhou até aqui, para quem chegou aqui junto com a gente até o finalzinho, já deve ter percebido que para se mover, né, de uma maneira adequada nesse enredo do amor, né, nessa construção, é tão importante saber o que se quer como o que não se quer, né? Porque quando você não sabe disso, qualquer coisa serve. Ou parece que nada serve, nada tá bom. E por isso que é importante a gente ter realmente essa interpretação para o que eu quero, né? Enfim. Então, talvez seja por essas razões, né, que os que fracassaram ali em outros relacionamentos anteriores dispõem de uma informação inestimável, né? Que eles acabam ali, tomaram consciência daquilo que não suportavam, né? Do que não gostam e do que não estavam dispostos a negociar, tá? Então, quando eles caem em si sobre, não quero isso não tem nada a ver com o meu perfil, isso não é o que eu quero para minha vida, isso está me deixando muito triste, isso está me deixando muito fragilizada, isso está me deixando muito prejudicada emocionalmente, né? Enfim. Então, muitas vezes, outros relacionamentos, alguns, né, que tiveram esse conhecimento sobre o que eu quero e o que eu não quero, eles tomam conhecimento sobre essa situação, né? E eles acabam caindo fora, tá? E quando a gente fala sobre isso, né, é a sabedoria desse não que acaba nos ajudando a evitar a mortificação e o sofrimento inútil que surgem de uma relação impossível e de alto risco. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de finalizar, né, nossa leitura agradecendo a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente, para quem está chegando hoje, e a gente tentou realmente compartilhar um pouco, né, sobre esses estilos, né, porque, como a gente já colocou lá no comecinho, relacionamentos amorosos é algo que aparece com muita frequência dentro no consultório, tá? E as pessoas, ninguém busca terapia, gente, porque tá tudo bem, porque eu tava tava minha vida bem bacana. As pessoas, elas buscam em sofrimento, tá? E muitas vezes elas se percebem numa condição em que, como que eu faço para sair? Eu não sei se eu tenho forças para sair, eu não sei se eu tenho coragem de fazer diferente. Então, as pessoas já chegam muito exaustas de tantas tentativas. Então, foi baseado exatamente nessa procura que nós decidimos, escolhemos, na verdade, essa obra do Walter Rizzo, para realmente, não que agora vocês sairão diagnosticando, né, as pessoas, mas para que vocês consigam realmente identificar alguns comportamentos, mesmo que não tenham um diagnóstico, mas que vocês consigam, não, peraí, não é por aqui não. Não é isso. Esse comportamento aqui não tem nada a ver com os meus princípios, não tem nada a ver com os meus valores. E você consiga tomar uma postura mais ativa, né? Você consiga realmente tomar ali, ter uma postura com muito mais autonomia dentro daquele relacionamento que estava iniciando ou que você já vem percebendo que, não, chega, não quero mais. Enfim, é isso. E a nossa intenção é de tentar buscar a questão do autoconhecimento, né? Quando a gente traz aqui alguns conceitos,
é importante para saber, a gente desconhece muitas vezes, então muitos relacionamentos não dão certo e quem de fato sofreu com isso se sente muito culpado. A culpa é minha. Sem entender ou sem saber que o outro, o sujeito com quem eu me relacionava, apresentava esses comportamentos disfuncionais que me fez sofrer, que me causou prejuízo. É muito importante, além do autoconhecimento, a gente também frisar sobre a história da autoestima mesmo, e do próprio amor, do amor próprio. Porque antes de eu me relacionar com qualquer pessoa, isso eu falo de amizade, profissional, conjugal, é importante que você se conheça, é importante que você, de toda forma, se ame. Não dá para construir nenhum relacionamento duradouro e sustentável se faltar em mim. Então, como a Ananda colocou, né? A nossa intenção aqui é de tentar trazer para vocês, além da informação, a oportunidade que vocês consigam também mapear isso, entender, né? Se Isso. perguntar, se autoavaliar e também conseguir, consequentemente, avaliar o outro. Uma leitura muito bacana. Quem tiver a obra, pessoal, leiam, releiam quando puder, né? E é isso, né, Ananda? É isso. Encerrando. E aí, né, a gente gostaria de encerrar aqui. E a gente queria, na verdade, a participação de vocês, tá? O que vocês acharam sobre... Estou vendo aqui uma mensagem da Natauana, a senhora assistiu o documentário da Marilyn. Ela foi diagnosticada com borderline, a história de vida dela marcada por abusos, abandonos, busca desenfreada pela fama e chantagens acabaram contribuindo muito para isso. Pronto. Uhum. Eu já coloquei, inclusive, como... eu não assisti o último filme dela, mas eu já assisti um anterior, tá? Eu não assisti esse último que lançaram, mas ela não foi diagnosticada com border, né? Porém, é algo que as pessoas, se eu não me engano, tá? Eu não lembro que ela tenha sido diagnosticada, tá? Me corrija se eu estiver errada. Mas isso é uma interpretação que as pessoas acabam fazendo, né? Do comportamento dela, como era o comportamento dela, Uhum. essa busca que ela tinha por ser amada, de estar sempre chamando ali a atenção. A mesma coisa também vai para a Britney Spears, que as pessoas também Uhum. têm essa interpretação do comportamento dela como sendo também de uma border, né? Enfim. Mas eu não assisti esse último, tá bom? Eu tenho que assistir, né? E a gente queria, né, aproveitando, além dos comentários de vocês sobre, a gente queria sugestões, tá? Essa é a nossa última obra. Nós estamos pretendendo voltar De no próximo ano. 2022, o ano Isso. acabou. E aí nós estamos querendo voltar agora em 2023 com uma nova versão, Novo por assim modelo, dizer, um novo né? Um novo modelo formato, né? do clube de leitura e nós queremos muito a participação de vocês para que vocês possam trazer sugestões sobre o que vocês gostariam de conversar, o que vocês Uhum. gostariam de aprender melhor, tá? O que vocês gostariam de ter um pouco mais de propriedade sobre o assunto. E eu quero muito que vocês participem, tá? Para a gente poder realmente dar continuidade a esse projeto, É tá, isso. gente? Quem não conseguir deixar aqui no chat, vocês sabem que podem encontrar a gente no Instagram, mas se achar que já pode colocar aqui, não tem problema. Sobre temas, pessoal, é sobre tudo relacionado à psicologia. Ansiedade, depressão, relações, autoconhecimento, autoestima. Eu e a Ananda adoramos, inclusive, né? Então a gente respeita todo mundo que está aqui, mas 17 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. E até hoje eu recebo mensagens de pessoas que, enfim, gostam muito desse projeto de leitura. É um projeto de leitura e conhecimento, né? Então, talvez desperte quem não gosta de ler e passe a ler. Talvez quem não goste de ler Isso. saiba aí das histórias. Um ponto importante: os nossos vídeos vão subir no YouTube, a gente vai disponibilizar os 3 encontros lá na plataforma do YouTube. Então, quem quiser ou quem perdeu o dia de hoje, os outros encontros, essa madrugada de hoje para amanhã, enfim, o nosso suporte técnico vai estar colocando lá no YouTube. Então, fiquem à vontade, vai ficar disponível, é uma leitura compartilhada. Chama todo mundo, quem você puder compartilhar. Essa leitura é nossa, é minha, é da Ananda, mas é de vocês principalmente, tá joia? Exatamente. Tá certo?
Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguma dúvida sobre algo que foi falado? Oi, Laine, obrigada. Obrigada, Laine. A Natauana também comentou em relação ao material, muito bacana. A gente também adorou esse material, a gente sempre recebe nas vésperas e é muito bom. A Laine deu aqui parabéns, adorou a live. Bacana, Laine. Excelente. Maria também, arrasaram. Bacana, viu? Sobre o quê, gente? A gente quer escutar um pouquinho vocês. Quem quiser abrir o microfone, abrir a câmera, fiquem à vontade, só para a gente poder para poder conversar realmente aqui é nosso último encontro. Até o nosso próximo encontro, nós não temos ainda uma certeza de quando vai vir a acontecer, como nós vamos estar organizando, mas é muito importante para a gente, de verdade, a participação de vocês, exatamente para a gente poder dar uma melhor qualidade, né? Nós já falamos sobre a dificuldade das pessoas falarem não, falamos um pouquinho sobre os relacionamentos amorosos, sobre alguns estilos afetivos pelos quais seria melhor não se relacionar. Não se relacionar. Renata está dizendo que não demorem, nós não vamos demorar, né? E não vamos, a gente já vem conversando nos bastidores. Muito provavelmente a gente comece, né? A gente volte no próximo ano. Estamos estudando ainda as possibilidades, como nós vamos estar repassando esse assunto, mas muito provavelmente a gente já volte com um tema que é muito frequente, tá? É um tema que, inclusive, assusta muitas pessoas. Muito provavelmente quem não teve aqui, né? Muito provavelmente conhece alguém que já teve. Então, eu acredito que no próximo ano a gente já inicie com depressão, tá? Então, nós vamos falar um pouco melhor sobre depressão. Goiânia. Mais em formato de apresentações, de aulas de tratamento, de plano de tratamento, enfim, de características. A gente vai estar colocando as informações, pessoal, lá no nosso grupo mesmo, tá? Quem não está ainda, podem entrar no grupo de WhatsApp e podem acompanhar a gente por lá, tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu gostaria. Fique à vontade. Tá dando só uma interferência. Alguma televisão ligada, um outro celular algum celular aí perto. Boa noite, né, a todos, né, que estão participando, e quero aqui parabenizar a vocês duas, né, pelo trabalho que executaram, né, durante todo esse tempo, o esforço todo de vocês e as explicações que foram dadas, né. Acredito que muita gente assimilou, né, a forma que foi distribuída por vocês, né, e a captação do pessoal. Eu quero parabenizar por esse momento aí, foi muito rico para muitas pessoas. Ótimo, fico muito feliz. Gente, só aproveitando, a gente está falando sobre relacionamentos. Essa pessoa que está falando agora é um cara super maravilhoso. Ele é o tio Robert, super maravilhoso, pai da Yane, né? É uma pessoa participou de todos os encontros. E só para a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? No sentido amplo da palavra, sobre relações, Sim. Relações saudáveis, o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso. Priorizem as suas relações, valorizem os relacionamentos de vocês, sabe? Para que vocês realmente consigam usufruir muito melhor da vida, né? Sobre as experiências de vocês. Então, é isso. Identificando, inclusive, o que é saudável, né? Muito obrigada. Exatamente. Estão aqui, meu pai de coração, sou fã demais. Quem conhece sabe, acompanha. Ele também todos os projetos e amizades. Isso sim é uma relação saudável, é o que eu desejo para todo mundo, tá? Pessoal, é isso. Ana, quer falar mais alguma coisa? Não. Ok. Só agradecendo, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gente, de coração. Todas as mensagens que enviamos para vocês, sempre colocando aqui que isso realmente foi criado com muito carinho, com a melhor das intenções, tá? Foi exatamente poder ajudá-los de alguma maneira. E o que a gente puder fazer para contribuir, né? Nós estamos aqui à disposição, tá bom? Nosso contato você já tem, está disponível lá no grupo de WhatsApp. A nossa ano que vem, por hora, está fechada, mas a gente já vai ter outras disponibilidades a partir do próximo ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eita! Tudo de bom para vocês. Espero que todos os projetos
que tudo que vocês venham almejando seja muito realizado de forma bem positiva, né? É isso. É isso. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada, Tchau, tchau. Amanda. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite.